aí Now being recorded. Começamos aí no assunto que nós escolhemos. Né? Como eu disse no início, o capítulo 18, ele é passado por cima. Se vocês têm um estudo do Apocalipse, vocês vão ver que o capítulo 18 quase não é comentado, porque ele reflete alguns pontos do capítulo 17. Então, vamos recordar o capítulo 17 e depois entramos aqui no capítulo 19, que é o tema maior do nosso estudo de hoje. Ora, gente, nós sabemos que nós temos duas mulheres em Apocalipse. Temos a mulher do capítulo 12, que é uma mulher vestida de sol, uma mulher com a coroa na cabeça, com 12 estrelas. Essa mulher está grávida e ela representa a igreja pura que Jesus fundou ali mais ou menos no ano 30 do primeiro século. Essa igreja vai fazer com que com que o conhecimento da palavra do Senhor se estenda através dos discípulos, depois através dos apóstolos, depois através dos pais da igreja, da forma que Cristo ensinou, que a fé de Jesus, as suas doutrinas, e a fé em Jesus, os seus conhecimentos, suas lições, seus ensinamentos, ele ensinou e eles permaneceram, esses ensinamentos permaneceram ao longo de mais ou menos um século e meio. Aqui, aquele conhecimento puro. Tanto que as pregações, as pessoas se convertiam em grande forma. Tem uma pregação de Pedro, né? Logo depois do Pentecostes, Pedro converte 3.000 pessoas num só sermão. Então, era a igreja pura. E essa igreja estava grávida, estando grávida para dar à luz a mulher dar à luz ao filho, que representaria o próprio Senhor Jesus. Só que o dragão estava ali para poder devorar o filho da mulher, que é interpretado por Herodes, querendo destruir o filho de Deus logo em sua infância. No capítulo 17, nós temos uma outra mulher, só que dessa vez é uma mulher exuberante, uma mulher com aspecto de mulher de meretriz, com aspecto de muitas joias, né, muita coisa vestida de vermelho. E ela está cavalgando um animal que tem 7 cabeças e 10 chifres. Esta mulher representa uma igreja, a igreja que se afastou dos princípios de Cristo. Eu vejo que, por volta do século IV, século III ou IV, a igreja começa a ter ensinamentos, a colocar na igreja ensinamentos que não foram dados por Cristo. Esses ensinamentos serão dados pela igreja que estava vigiando na hora, e esses ensinamentos serão colocados para que as pessoas sigam. E esses ensinamentos, essas doutrinas, não eram os ensinamentos que Cristo havia dado. Inicialmente, nós temos, por volta do ano 350, os povos bárbaros que foram invadindo, né? Invadindo Roma, invadiram até que, em 476, como vemos, os impérios bárbaros, eles tomam militar e politicamente Roma. Pouco antes disso, tanto a parte política como a parte militar vai para Roma Oriental, deixam Roma Ocidental e vão para Constantinopla, que hoje é ali a Istambul, né, à beira do Mar Negro, onde tem aquelas grandes mesquitas. Então, antes que os bárbaros tomassem militarmente Roma, tanto o poder político como o poder militar se transferem lá para Constantinopla, que foi uma cidade fundada por Constantino, e que ali ele implantou o mesmo regime que havia lá na Roma Ocidental. Todavia, os bárbaros... Sim, querido, fale. Já pôs a mãozinha aí, acho que eu não tinha visto. Fale, querido. Só a título de curiosidade, Constantinopla era em Istambul, na Turquia, não é isso? Isso. Hoje é Istambul. Isso, mas aí eu queria saber o seguinte: na época, ela fazia parte de Roma, ela era da Itália, ou ela não era?
Ela pertencia ao Império, né? Ah, O tá. Império, o Império ele vinha desde a Itália, passava por todo o Mediterrâneo Oriental, atingiu o norte da África e também essa parte da Ásia, né? Então, Istambul foi escolhida por Constantino para fundar essa cidade ali pelo esplendor que era, né? Havia muitas construções bonitas que vinham desde os séculos remotos. O Constantino achou aquela cidade muito linda. Havia ali à beira do Mar Negro, né? Muitas coisas bonitas, e ele achou por bem fundar essa cidade e dar a ela o nome dele, Constantinopla. Né? E, em função disso, quando o Império Romano, lá da Itália, Roma Ocidental, foi vencida pelos bárbaros, eles se transferem, Jô, tanto a parte política como a parte militar, se transferem para a Constantinopla. E eles agora vão fundar um novo Império Romano, não um novo império, uma nova sede do Império Romano, que vai demorar 1000 anos. Vai ser aí do ano mais ou menos de 470 e pouco até 1500, 1453, quando aí eles são derrotados pelos turcos de Maomé, são totalmente devastados. Né? Aí se encerra o Império Romano político e militar. Mas, mas a parte religiosa que havia ficado em Roma Ocidental, esta parte religiosa vai continuar. Ela não vai se transferir para o Oriente. A sede da igreja, lá em Roma Ocidental, fica ali. E interessante disso, gente, é que os bárbaros, tanto aqueles 10 povos bárbaros, que representam na estátua de Daniel os 10 dedos, e que representam na estátua dos animais de Daniel 7, né? Também os 10 reinos, são 10 povos bárbaros que vão se converter à religião cristã. Ou seja, eles vão se converter à religião cristã e vão dizer o seguinte: nós vamos nos converter à religião cristã, mas vamos trazer os nossos costumes, os nossos deuses, né, as nossas mulheres, e vamos entrar no cristianismo colocando isso aí. E a igreja aceitou isso, João. A igreja aceitou parte do paganismo na igreja cristã que Cristo havia fundado. É aí que ela começa a se paganizar, ou seja, a igreja começa a deixar os ensinamentos de Cristo e seguir agora os ensinamentos de uma igreja fundada, que fora fundada por Cristo, mas que agora estava sendo dirigida por um grupo de pessoas que colocavam ali ensinamentos que não eram feitos por Cristo. Por exemplo, os papas, eles começaram a ter os concílios, né? Temos aí o concílio de Laodiceia, o concílio de Calcedônia, o concílio de Éfeso, né? O concílio de Niceia, e tivemos também o concílio de Trento. Esse concílio de Trento foi criado, foi convocado pelo Papa Paulo III, se não estou enganado, e ele durou 20 anos, ele foi de 1543 a 1545 a 1563. Ora, qual era o objetivo do Concílio de Trento? Era parar os ensinos da Reforma, porque a Reforma de 1517 de Lutero estava em plena ascensão, né? Lutero nunca pensou em se rebelar contra a igreja, ele queria era consertar os erros da igreja. Ele havia ido a Roma e havia visto padres beberrões, padres com várias famílias, né? Muita orgia sexual nas igrejas. E ele ficou horrorizado com isso. Então, ele quis reformar a igreja. Quando ele citou a reforma nas 95 teses, a igreja não aceitou. Ele então teve que se afastar para não ser morto, e aí a reforma vai se espalhando. Em Roma, depois vai na Alemanha, depois vai para a Inglaterra, vai para a própria, em toda a Alemanha, vem para as Américas. Então, esse Concílio de Trento foi elaborado para estancar, né, os prenúncios, as promessas, a religiosidade que Lutero havia pregado. É justamente aí onde os papas colocarão outras doutrinas que não estavam na igreja cristã. Ou seja, a mulher pura vai se transformar agora numa mulher impura. Ou seja, o dragão, né?
o dragão, a besta e o falso profeta, que são interpretados pelo diabo, pelo Satanás, pelo sistema religioso romano e pelo sistema religioso do protestantismo, eles vão se unir e vão trocar os ensinamentos. Então, eles vão colocar coisas ali que Cristo não havia ensinado. Tais como, já repetimos várias vezes aqui, né? A santidade do domingo, a imortalidade da alma. Esses dois temas estão hoje em muita solidez contra o cristianismo, né? A santidade do domingo, a imortalidade da alma, o batismo de criança, culto aos mortos, a doutrina do purgatório, a santidade de Maria, a intercessão de Maria. Então, foram ensinamentos que foram colocados que Cristo não havia dado. E a igreja começa a se corromper, portanto. João vai, assim, no século I, no final do século I, quando ele é preso e vai para a Pátria, ele escreve sobre isso. Então, ele vai escrever em símbolos para que os romanos não leem e não sabem o que ele está escrevendo. Isso precisava ser desvendado ao longo do tempo. Tanto que as igrejas, depois de Lutero, as igrejas do século XVII, século XVIII, e no próprio século XIX, vão estudar muito Apocalipse e Daniel, mas eles não vão decifrar. Somente aquilo que você comentou comigo aquele dia, Jô, Guilherme Miller, no início, na primeira metade do século XIX, é que vai começar a ler isso com profundidade, juntamente com os seus companheiros, vão começar a desvendar Daniel e depois um pouco do Apocalipse. Aí é que o Daniel vai começar a ser mostrado e compreendido. E todo aquele simbolismo que Daniel escreveu, João escreveu, esses simbolismos serão agora desvendados, marcando assim o tempo do fim. Fale, João. Não, só para comentar que isso foi uma providência divina, né? Porque eles não interpretarem a Bíblia, porque se eles tivessem interpretado na época, eles teriam tentado destruir de todo. Mesmo assim. Todo jeito. Exatamente. Iriam destruir. Ou seja, a providência divina, tanto em Daniel 12, 4 e 9, diz, Daniel fecha o livro, encerra o livro, que ele será entendido apenas no tempo do fim. Ou seja, quando esse livro começa a ser compreendido, que se inicia o tempo do fim, ali na primeira metade do século XIX. Ali que se inicia o tempo do fim. Né? Então, nós temos a igreja pura sendo totalmente transformada numa igreja que tem doutrinas que não são as doutrinas de Cristo. Interessante que os papas eles se arrogam donos da igreja, né? Eles se arrogam capazes de perdoar pecados, eles se arrogam o direito de ser representante, ser como Deus na Terra. Nós temos vários escritos, em várias enciclopédias, lá no Vaticano, que os papas dizem que eles são o próprio Deus aqui na Terra. Né? Isso, se nós formos ver, aqui no 17 e no 18, nós temos aí, em Lucas 5, 21, que Jesus iria ser morto pelos saduceus e pelos fariseus, porque ele estava perdoando pecados. Eles diziam, isso é blasfêmia, você não pode perdoar pecado. Só quem pode perdoar pecado é Deus. Então, hoje nós vemos que essa blasfêmia está, infelizmente, dentro do sistema religioso romano. Eles têm a prerrogativa de perdoar pecados. Isso é uma blasfêmia. E também a outra blasfêmia, quando Cristo disse que ele era Deus, os saduceus e os fariseus quiseram apedrejá-lo, porque disseram o seguinte, você não é Deus. Né? Você não é Deus. E como você está dizendo que é Deus, ele era Deus. Nós vamos apedrejar você. Ou seja, a segunda blasfêmia é que a igreja, os chefes da igreja romana, eles se arrogam para si ser próprio Deus na terra. Então, são duas blasfêmias que estão aqui no capítulo 18. No capítulo 18 está aqui no verso 3, e isso, então, rege, isso, então, mostra, gente, que essa igreja que está montada sobre um forte animal, é uma igreja falsa, com ensinamentos falsos, com doutrinas falsas,
e estão levando milhões e milhões a adorar esse sistema aí. Então, o capítulo 18 diz assim, ó, o verso 1, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, ou seja, esse anjo seguia os 7 anjos que vieram trazer os 7 flagelos, né? Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Agora vejam, caiu, caiu a grande Babilônia. Se nós voltarmos lá para o passado, em Nabucodonosor, na época da Babilônia, a Babilônia literal, nós vimos que Babilônia caiu. Babilônia foi totalmente destruída, totalmente tomada pelo Império Persa e os reis que se seguiram Nabucodonosor, principalmente Belsazar, eles caíram. A Babilônia se acabou, foi tomada pelo Império Persa. Então caiu Babilônia lá naquela época, e agora o anjo diz que caiu Babilônia na época do tempo do fim, que é o tempo que estamos vivendo hoje. De que forma essa Babilônia vai cair? Esses ensinamentos, essa junção de religiões com o Estado, como lá havíamos dito, o sistema religioso romano vai se unir ao sistema religioso espiritualista, já estão aí, parece que foi a Desirê que já falou, deu uma contribuição numa reunião atrás. Esses 2 sistemas unidos vão se unir ao sistema protestante norte-americano. E esses 3 sistemas unidos vão se unir ao Estado, ou seja, ao Senado, ao Congresso norte-americano, para finalmente exigirem o decreto dominical. Aí é quando Deus vai intervir na história através dos 7 flagelos, através do fechamento da porta da graça, e finalmente Cristo vem para aí sim fazer com que Babilônia caia integralmente, que é a destruição do sistema religioso romano e do sistema religioso protestante, junto com a espiritualista, sendo lançados ali no Lago do Fogo e Enxofre. Mas continuamos a leitura. Caiu Babilônia, que se tornou morada de demônios. Gente, se a gente lê aqui, ó, 16:13, e tem assim, ó, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ora, aqui nós temos a resposta, no verso 2 do capítulo 18. Então, caiu Babilônia e se tornou o primeiro morada de demônios, ou seja, aqui no capítulo 16 nós temos, então, isso da boca do dragão, da boca da besta e da falso profeta, 3 espíritos de rãs. O primeiro, a boca do dragão, são moradas de demônios. O segundo, da besta, covil de toda espécie de espírito imundo. E a terceira, o esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ou seja, é um conjunto de religião falsa, é um conjunto de doutrinas errôneas que finalmente hão de cair. João escreve aqui, caiu Babilônia, se tornou morada de demônios, ou seja, um monte, uma retaguarda de demônios comandados pelo dragão, um covil de toda espécie de espírito imundo que se refere às doutrinas, o fim de Babilônia, as doutrinas imundas que Babilônia coloca, né? E, finalmente, o esconderijo de todo gênero de ave imunda, que é o sistema protestante de religião. Seguindo aqui, nós temos, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição. Ou seja, esta igreja que nós vimos na semana passada, essa igreja que se representa-se de cor escarlate, com roupa escarlate, com joias e adornos, é uma igreja falsa e ela traduz exatamente isso aqui. Pois todas as nações têm bebido do vinho, ou seja, ela tem dado a sua doutrina. Que doutrina? As doutrinas falsas que Cristo não ensinou, dado a todas as nações, tribo, língua e povo. E todos estão se maravilhando perante ela. Aqui agora, no verso, o importante aqui no verso 4, diz, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, o anjo está dizendo para aqueles que vivem neste complô, nesta união, nessa imagem da besta, a união do catolicismo com o espiritismo, com o protestantismo e com o Estado,
as pessoas que ali estão, porque Deus tem, gente, pessoas que serão salvas em todas as religiões, especificamente nesses 3 grupos: o sistema católico de religião, o sistema espiritualista e o sistema protestante. Deus tem inúmeras pessoas que serão salvas ali. É por isso que agora o anjo diz: sai dela, povo meu. Aqueles que são do Senhor hão de sair. Vão sair disso aí para finalmente se juntarem ao povo que será redimido. Deus lança, portanto, o convite através do anjo: sai dela, povo meu. Para quê? Para não participares dos seus pecados. Né? Então, aqui, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Gente, é muito sério isso aqui. Deus tem uma igreja visível, que tem defeitos, é uma igreja com defeitos, mas que tem uma doutrina pura. E Deus tem uma igreja invisível que se representa aqueles que serão salvos, que estão em todas as outras religiões. Por isso que o anjo lança esse apelo: sai dali. Eu quero que você saia dali e venha para aquele povo que tem muito embora um povo que peca, um povo que tem problemas religiosos, que tem uma espiritualidade que não é grande coisa, mas é o povo que está tentando servir ao Senhor. Então, Deus lança o convite para que eles saiam daquele sistema, daqueles sistemas, e se venham para o sistema que ele criou, o sendo daqueles que serão salvos. Aqui no verso 7, diz assim: o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Luxúria são prazeres sexuais, né, gente? Dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: veja o que esta igreja diz, essa mulher diz a si mesma: estou sentada como rainha. Nós vimos que essa igreja está sentada sobre 7 montes. Ora, Roma foi construída sobre 7 colinas, que estão ainda lá. Depois nós vimos que essas 7 cabeças são 7 nações, das quais o Apocalipse 17 vai dizer, na época de João, 5 não existiam mais. Ora, quais são essas 5 nações que não existiam mais na época de João? Nações que escravizaram, que feriram, que perseguiram o povo de Deus. Eram os assírios, os egípcios, o Egito, a própria Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Na época de João, no 1º século, esses 5 impérios não existiam mais. É o que diz aqui no capítulo 18. 5 dessas cabeças não existiam mais na época de João. Uma existia, que era o próprio Império Romano, e outra há de chegar, que era o Império, que era o Roma Papal. Iria chegar oficialmente, a partir do ano 538, quando foi decretado por Justiniano que o Papa fosse o chefe de todas as igrejas em 538. E de 538 até 1798, essa igreja vai perseguir aqueles que não aderiram às suas doutrinas, o povo de Deus. Então, nós vemos aqui claramente que são 5 nações. Ela diz aqui, estou sentada como rainha. Ela está sentada sobre 7 colinas, sobre tribos, línguas e povos, sentada sobre o mar, né? Subiu do mar. O mar representa população, pessoas, né? E ela está sentada sobre essa grande população e a população está absorvendo as suas doutrinas. Diz mais: pranto nunca hei de ver. Ora, vocês não veem crise no sistema religioso romano, nem crise no sistema religioso espiritualista, nem tampouco no sistema religioso protestante. Não existe crise ali. Pranto não hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Ora, os flagelos de Deus são o quê? As 7 pragas que nós estudamos nos capítulos 15 e 16. E quanto tempo vai cair esse flagelo? Diz aqui, 1 dia. Ora, 1 dia em profecia representa o quê, gente? 1 ano. Portanto, a gente crê que esses flagelos serão derramados durante 1 ano, é pouquíssimo tempo, sobre aqueles ímpios que não aceitaram a palavra do Senhor. Então, os flagelos cairão aqui: pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. Esse aqui é aquele final, não só do falso profeta, como também do sistema religioso romano, que está em Apocalipse 19, 10,
e 19, 20 e 20, 10. E Cristo vai lançar na segunda vinda, tanto esse sistema romano como o sistema protestante, lançar no lago de fogo e enxofre. Veja que Satanás não perecerá na segunda vinda de Cristo. Né? Nós estudaremos na semana que vem o milênio, onde ele ficará 1000 anos, né? Tentando compreender tudo o que ele fez, analisando sua situação, porque ele não vai ter absolutamente ninguém para tentar. Por quê, gente? Porque os salvos estarão nos céus, os ímpios estarão mortos, não haverá ninguém por aqui. Essa é a mensagem da semana que vem. Mas teríamos mais aqui. No verso 10, e conservando-se de longe, pelo medo de seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em só uma hora chegou o teu juízo. O que é isso, gente? O que significa uma hora em termos proféticos? Ora, uma hora significa 2 semanas, em termos proféticos. Né? Se um dia nós temos um ano, fizermos as contas, eu posso mandar isso para vocês, uma hora teremos 2 semanas e meia hora, uma semana. Tanto que no Apocalipse 1:7 diz que haverá silêncio no céu quando Cristo voltar. Silêncio por meia hora, ou seja, a vinda de Cristo para cá vai demorar mais ou menos uma semana para ele vir, buscar os seus filhos e voltar com ele. Vamos ver isso daqui a pouquinho. E, finalmente, nós temos aqui o verso 16, que diz: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Vimos tudo isso na semana passada, porque em uma só hora, ou seja, em 2 semanas, ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiro, né? Então, em uma hora, gente, vai se acabar tudo isso. Em uma hora, termos proféticos, são 2 semanas. Meia hora é uma semana, e uma hora são 2 semanas que tudo isso se acabará. Ou seja, Cristo vai voltar e vai colocar, enfim, toda essa tormenta que foi ao longo de quase 6.000 anos para o povo de Deus, as efetividades que foram colocadas por esses 2 grandes sistemas religiosos. Então, fundamentalmente, o capítulo 17 e o capítulo 18 foram analisados em forma de 2 mulheres. Uma mulher pura, que representa a Igreja de Cristo, uma mulher impura, que representa uma igreja falsa, que deturpou os ensinamentos de Cristo. Agora vamos para o capítulo 19, que é a vinda do Senhor Jesus. Olha, gente, vai ser realmente grande momento da história. Vocês já imaginaram Cristo vindo nas nuvens do céu? Como a Desirê disse agora há pouco aí no início, né? Cristo vindo nas nuvens do céu. Agora, eu já falei isso aqui, Satanás vai imitar Cristo vindo, gente. Quando ele vir que finalmente as coisas que ele planejou, ou seja, o grande assédio à cidade de Deus, ele planeja devorar para acabar com o povo de Deus. Isso não se completa porque Deus vai estar com o seu povo. Mesmo nas 7 pragas, os próprios ímpios vão dizer que aqueles que estão separados por Deus, que estão causando essas pragas a eles. Então, eles querem devorar, querem exterminar esse povo de Deus, esse pequeno povo de Deus. Mas como isso não dá certo, porque nós estaremos protegidos, então Satanás vai imitar a vinda do Senhor. Satanás vai imitar a vida do Senhor. Mas nós temos 3 grandes diferenças aqui. Quando o nosso Cristo real vier, nosso Salvador, o que vai haver logo, gente? A ressurreição a primeira ressurreição daqueles que foram mortos em Cristo. Isso Satanás não pode fazer, Satanás não ressuscita ninguém, ele não tem esse poder. Essa é a grande diferença. Segunda diferença, quando Cristo real vier, ele vai aparecer para todo mundo e todo olho vai vê-lo vir. Satanás, ele não pode. Satanás se apresenta na Paraíba, depois no Rio de Janeiro, depois lá na Itália, depois... Ele se apresenta em partes, não no mundo todo. E a terceira grande
A diferença é que Satanás vai imitar a voz do Senhor e vai dizer: eu dei a vocês o domingo, eu lhes dei o domingo, por que vocês estão guardando esse sábado? Deixa esse sábado para lá, isso não é bíblico. Então ele vai aparecer enganando, é o último engano de Satanás. Ou seja, a vinda de Cristo será um acontecimento único em todo o mundo. Imagine, minha gente, os anjos chegando e abrindo os sepulcros e tirando as crianças, tirando os nossos idosos, tirando minha mãe, que morreu do tamanho de uma criança por causa desse maldito Alzheimer, e devolvendo minha mãe a mim, ou ressuscitando talvez todos os seus filhos, e eles vão se entrelaçando em famílias. Um acontecimento grandioso que a nossa mente não alcança isso. É o que exatamente diz aqui. Segundo o Apocalipse, quantos verão a vinda de Cristo? Que grupos verão a vinda de Cristo? O primeiro grande grupo que vai ver a vinda de Cristo, gente, são os justos vivos. Eles estarão nas montanhas, que estarão sendo perseguidos, estarão nas montanhas. Quando Cristo finalmente aparecer, esse grupo vai ver Cristo ao vivo ali. O segundo grupo que vai ver Cristo vindo são os justos que serão ressuscitados. É o segundo grande grupo que verá Cristo vindo. O terceiro grupo que verá Cristo vindo são os ímpios vivos. Eles verão Cristo vindo. E o quarto grupo é um grupo de uma ressurreição especial, diz lá em São Mateus, diz que aqueles que traspassaram a Cristo, ou seja, aqueles que feriram Cristo, aqueles que crucificaram Cristo, aqueles que julgaram Cristo, aqueles que rejeitaram Cristo, dizendo crucifica, nós preferimos Barrabás, eles vão ressuscitar, vão ver a glória de Cristo que eles crucificaram e vão reconhecer que merecem a morte e novamente vão perecer. Então, são 4 grandes grupos que verão Cristo vindo: os justos vivos, os justos ressuscitados, os ímpios vivos e, finalmente, a ressurreição especial daqueles que feriram o Senhor. Agora, todo olho verá, gente. Essa profecia de João se cumpre em 2 momentos. Por que isso, Israel? Por exemplo, os ímpios mortos não verão Cristo, não. Porque os 4 grupos são os justos vivos, os justos ressuscitados, né? Os ímpios vivos e a ressurreição espiritual. Ou seja, os ímpios mortos não verão Cristo. Eles verão Cristo na terceira vinda. Então, essa profecia de todo olho verá, ela será se cumprida em 2 momentos. Na segunda vinda e na terceira vinda. Né? Então, assim, que advertência fez Jesus quanto a esse evento? Jesus disse, já em São Mateus, que apareceriam antes da sua vinda vários cristos, vários falsos profetas, dizendo: eu sou o Cristo, eu estou aqui, eu estou ali. Então, hoje nós já vemos isso nessas grandes religiões. As grandes religiões estão pregando Cristo de uma forma errônea. A religião que diz que a alma não morre é uma religião falsa que está seguindo isso aqui, os falsos cristos, os falsos profetas. Uma religião que afirma que o domingo é o dia de guarda está seguindo aquelas doutrinas do furor, da ira, da igreja impura. São falsos cristos, falsos profetas, que estão já por aí, já há alguns séculos, pregando essas doutrinas errôneas. Outra pergunta que tem aqui interessante: que comparação Jesus fez sobre a sua vinda? Ele disse: minha vinda será como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Agora, a vinda de Cristo, minha gente, não tem arrebatamento secreto. A vinda de Cristo será audível, visível, todos vão vê-la, visível, literal, porque muitas igrejas do sistema protestante, essas igrejas dizem que Cristo virá como um arrebatamento secreto. Um vai estar dentro de casa, 2 vão ser levados e outros serão deixados. A Bíblia é muito clara, onde diz que todo olho o verá, todo olho verá.
Ou seja, não tem nada de arrebatamento secreto aqui, não tem nada de secreto escondido. Cristo vai aparecer de forma onde nós vamos poder ver, ouvir, sentir a literalidade da vinda de Cristo. Porque muitos dizem que Cristo não vai vir assim de uma forma visível. Isso não é bíblico. Nós temos aqui em Apocalipse 1:7, todos vão ver Cristo vindo. E se todos verão Cristo vindo, não existe esse tal de arrebatamento secreto, né? Isso é uma coisa que, uma doutrina que se prega, que nós não podemos, de forma alguma, crer nisso, porque a Bíblia é muito clara em dizer que todo olho vai ver Cristo vindo, né? Agora, quem acompanhará Jesus em sua vinda? Vocês acham que Deus Pai virá, gente? Né? Vocês acham que Deus Pai virá? Ora, vocês acham que Deus Pai iria perder um espetáculo grandioso dessa forma? Pensa aqui, ó. Cristo virá na glória do seu Pai. Está lá em Mateus 24. Cristo virá na glória do seu Pai. Ou seja, na grandiosidade de Deus, na luminosidade de Deus. Tanto que, quando as pessoas pintam o quadro de Cristo vindo, eles pintam uma luz fulgurante por trás daquele trono que Cristo está descendo. É a refulgência da glória de Deus vindo com Cristo. Não há como o Deus Pai, mesmo porque, em Apocalipse 8:1, diz assim: e o céu será fechado por meia hora. O céu estará fechado por meia hora. Ora, se o céu estará fechado por meia hora, significa que ninguém vai estar lá. E meia hora em profecia, como já dissemos aqui, é uma semana nossa. Então, se a Bíblia diz que por meia hora o céu vai estar lacrado, o céu vai estar fechado, significa que todos sairão de lá, milhões, milhões e milhões e milhões de anjos, juntamente com o Espírito Santo, com Cristo, e o próprio Deus Pai, virão aqui para ressuscitar, para aqueles que estarão vivos, o grupo de justos vivos, para o grupo daqueles que serão ressuscitados, e para todos aqueles que não rejeitaram o Evangelho, nem o plano da salvação, nem o próprio Cristo. Portanto, Deus Pai estará juntamente com o seu Filho. Será uma glória imensa para o próprio Deus poder participar e levar os seus daqui para a eternidade. Gente, nós não temos ideia do que é a eternidade. A nossa mente é tão finita que não temos como nós compreendermos o que é a vinda de Cristo e o que é ir para o céu e viver com toda a eternidade, minha gente. É uma coisa que nossa mente é tão pequenininha, não consegue. A gente vive 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. É pouquíssimo, não representa nada. Então, eu estive lendo um livro e ele dizia que a eternidade é comparada a uma montanha de rocha imensa que toma quase toda a Terra. E que, pouco e pouco, a cada 100 mil anos, vem um passarinho e dá uma picada naquela rocha. Ela nunca vai se acabar. Então, esse é o que Deus está preparando para nós. E lá em 1 Coríntios 2:9 diz assim: aquilo que o homem não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que os olhos não viram, aquilo que não está nem preparado para o coração do homem, estas são as coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Ou seja, o homem não ouviu, o homem não viu, o homem não imaginou, nem chegou ao seu coração. Nós não temos a menor ideia do que será o céu. E lá, não vamos ficar ociosos. Vamos trabalhar, vamos ter nossa vinha, vamos ter os nossos campos, vamos cuidar da terra, vamos cuidar das plantas. É por isso que nós devemos ir nos acostumando cuidando de plantas aqui, né? Ninguém será ocioso na nova terra. Haverá um núcleo, nós vamos estudar isso na semana que vem, haverá um núcleo central, onde ali estarão os 144 mil puros, né? E depois, ao redor da cidade, vai havendo aquela população imensa, né? Aquela população imensa de salvos. Gente, é uma coisa que
nós nem pensamos a respeito, porque não temos a ideia de como isso será grandioso para aqueles que hoje aceitam o que Cristo deseja. E é tão simples, né, gente? Cristo quer apenas do homem o coração. Deus quer apenas o coração, nosso coração. Se nós entregarmos o nosso coração, todo o resto será entregue, porque o coração é a fonte da vida, né? Vamos em frente aqui. Pois nós temos aqui, ó, como ficará o céu na abertura do 7º selo, que é a volta de Jesus? Tá? Justamente o que diz Apocalipse 8:1. O céu ficará vazio. Imagina, o espetáculo vai ser de tal ordem que ninguém quer ficar lá. Todos querem participar, todos querem ver como é que vai ser isso. Vocês já imaginaram vendo alguém saindo do sepulcro? Gente? Os ímpios irão ficar amedrontados, porque não sabem disso, né? Mas aqueles que sabem que na volta de Jesus as famílias serão entregues às suas famílias, os mortos serão ressuscitados. Vocês já pensaram, gente? O que a gente receber, os nossos mortos, os nossos parentes, aqueles que nos eram buscados, sendo ressuscitados integralmente. Gente, outra coisa, quando nós formos ressuscitados, quando Cristo vier, nós seremos transformados. Ou seja, a nossa natureza humana que temos hoje, ela vai continuar, mas de uma forma completamente diferente. Que transformações serão essas? Nós temos basicamente duas grandes transformações que Deus vai nos dar. Quando Cristo aparecer, os justos vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Diz Paulo lá em 1 Coríntios 15. Eles vão ser transformados. E os que estarão sendo ressuscitados já ressuscitam também transformados. Transformados em quê? A primeira grande transformação que teremos é que nunca mais iremos pecar. Seremos seres transformados, livres do pecado. E a segunda grande transformação que teremos é que nunca mais morreremos. Nós comeremos do fruto da árvore da vida todo mês. Está aqui no Apocalipse, vamos ver semana que vem. Todo mês vamos comer do fruto da árvore da vida para que possamos permanecer eternos. Vejam, gente, a Bíblia não diz que o homem será eterno depois que Cristo voltar. Ela diz que nós vamos ser revestidos de imortalidade. É bem diferente. Uma coisa é você ser eterno, outra coisa é você ser revestido de imortalidade. Eterno é Deus, são os anjos, né? Mas o homem que for salvo, ele vai ser revestido de uma imortalidade, ou seja, ele terá que comer todo mês do fruto da árvore da vida, assim como comiam Adão e Eva, para manter essa longevidade eterna. Então, vejamos, a primeira transformação, nunca mais iremos pecar. A segunda transformação, nunca mais iremos morrer. Agora, não para isso. Nós formos ler Filipenses 3:20, vou ler aqui para vocês que coisa grandiosa acontece aqui, nessas transformações. Filipenses 3:20, já está aqui na minha mão. Diz assim, ó. Vejam o que diz aqui. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual, ou seja, Cristo mesmo, transformará o nosso corpo de humilhação. Vou repetir. O qual Cristo Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser um corpo igual ao corpo da sua glória. Gente, amém. Você vai ter um corpo igual ao de Cristo, um coração igual ao de Cristo, uma mente igual ao de Cristo, né? A parte fisiológica igual à de Cristo, tudo em você vai ser santo. É o que diz aqui Filipenses, Paulo diz, ó, Cristo transformará o nosso corpo de humilhação que vivemos hoje, com o qual iremos morrer, mas quando ressurgimos, para ser um corpo igual ao corpo da sua glória. Israel. Quando a gente lê isso, coitado, vou ter um corpo igual ao de Cristo. Como isso? Não dá para a gente compreender isso, né, Dezê? Não dá para a gente compreender isso. Isso se chama glorificação. Então, nós teremos duas transformações e a glorificação, que é termos um corpo transformado igual ao de Cristo. Isso nos deixa realmente maravilhados
porque não seremos humanos comuns, seremos humanos transformados e glorificados com Cristo. Amém. Vamos adiante aqui. Irmão. Agora, oi, fale, o que quer falar? É a Emily. Oi, Emily, fale. A gente geralmente a gente estuda isso sempre, né, desde que chega na igreja, mas tudo isso que a gente ouve sobre a volta de Jesus e tudo, é tudo pela fé mesmo, porque eu, quando paro para pensar assim mesmo, humanamente falando, parece que é surreal, né? É uma coisa que verdade. a gente estuda, é isso que dá esperança, só que, se for parar para pensar, é uma coisa que é fora do nosso natural, né? Por isso que a nossa mente não consegue. Você disse tudo, viu, Emily? É a fé, gente. Nós somos salvos pela graça, Efésios 2:8. Nós somos salvos pela graça. E o que é a graça, gente? A graça é a maior parte, a maior componente do amor. E o amor é o maior componente da justiça de Deus. Então, a justiça de Deus é formada pela lei, pela graça, pela lei, pelo amor e pela ira. O amor, o principal componente é a graça. E o que tem na graça? O que está incluído na graça? Aí sim, piedade, perdão, misericórdia, compaixão, tudo está na graça. Então, nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela compaixão, pela piedade, pela bondade, pelo perdão, pela magnitude. Tudo isso está na graça. Mediante a fé. Fé em quê, gente? Fé no sacrifício de Cristo. Uma coisa, a Emily falou, tem que ser pela fé. Nós precisamos crer, ter fé de que Cristo morreu na cruz, seu sangue foi derramado, e aí, quando aceitamos isso, quando aceitamos o Evangelho de Deus, quando aceitamos a Cristo, quando aceitamos o plano da salvação, olha o que acontece, Efésios 1:13. Vou ler para vocês. Quando nós aceitamos... Martinha quer falar. Vale, uma vez eu estava dando estudo para uma senhora, aí chegou nessa parte assim, ela disse assim, mas eu não posso imaginar assim, nós vamos ser transformados, mas nós vamos reconhecer nossos entes queridos, claro, eles vão ressuscitar. Ela disse assim, mas e aí? Eu tive 2 maridos, com qual que eu vou ficar? Eu disse, com nenhum. Não pode ficar com os 2, né? Com os 2 não pode. Eu falei, com nenhum, porque nós já vamos estar... Aí eu quero saber se eu respondi certo, porque nós já vamos estar revestidos do poder de Deus. Exatamente. Glorificados e já seremos diferentes. Todos nós vamos ser irmãos, filhos de um mesmo pai. É outra fase da vida humana, né? A glorificação vai abandonar toda a parte de pecado que nós temos aqui na Terra. Toda a parte humana. Glorificados e santos, né? Então, a Emily falou, na fé, né? Nós somos salvos pela graça, ou seja, pela bondade, misericórdia, piedade, compaixão. Somos salvos por isso aqui, mas mediante a fé. E quando aceitamos o Evangelho, quando aceitamos a Cristo, quando aceitamos o plano da salvação pela fé, olha aqui o que acontece conosco. Efésios 1:13. Olha o que acontece conosco aqui. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, depois que ouvimos a palavra da verdade, depois que aceitamos o Evangelho da vossa salvação, tendo também crido em Cristo, aí vocês serão selados com o Espírito da promessa. Então, veja, quando nós aceitamos a Cristo pela fé, quando nós cremos no plano da salvação pela fé, quando nós aceitamos tudo o sacrifício de Cristo pela fé, então somos selados com o Espírito Santo. Todos nós aqui estamos selados com o Espírito Santo. Né? Selados e santificados, né? Nós vamos ser novas criaturas com o poder de Deus, né? Então, esse ser que nós somos hoje, isso será destruído. Vamos ser a mesma pessoa, mas glorificadas, sem pecado e sem morte. Esta que é a grande esperança que temos, né? Outro aqui.
o que acontecerá com os salvos que estiverem mortos? Então, eles irão ressuscitar. Será a primeira ressurreição. Agora, gente, e os ímpios mortos? O que vão ser com os ímpios que estão mortos? Eles continuarão mortos e passarão o milênio mortos e irão ressuscitar somente após o milênio, na terceira vinda de Cristo. Aí eles vão ressuscitar, os ímpios não vão se arrepender, não vão querer se filiar a Cristo, vão se filiar a Satanás e vão marchar pela superfície da terra contra a cidade santa de Deus. Porque nós vemos lá em João, semana que vem vamos ver isso, né? Após 1000 anos, a cidade de Deus vai descer aqui para a terra. Israel. Fale. Oi, desculpa, só antes de você falar da terceira vinda, eu queria comentar sobre o que você falou, sobre o que a gente vai fazer, né? Eu vi uma palestra o pastor falando sobre que nós somos um espetáculo, né, para os outros mundos, e que além dessa questão do plantar, do colher e tudo mais, do trabalho, vamos dizer assim, agrário, que nós também vamos viajar com Jesus para os outros mundos para testemunhar, porque nós passamos por exemplo, só nós vamos ter passado pela grande tribulação. Os outros vão ter passado por outras situações. Então, que coisa linda, né? E pensar que tudo isso que Jesus vem, e Deus vem e tudo mais, mas que nós, nessa pequenez nossa aqui, que o universo inteiro está olhando, né, para ver o que está acontecendo e como é que a gente vai se portar, né? Todos os mundos habitados estão olhando para nós e vão vibrar juntamente, porque eles vão saber que nós iremos visitá-los, né? Carl, deixa eu te falar uma coisa. Nós matamos o Filho de Deus, né? Eu digo, a humanidade matou o Filho de Deus. A humanidade é perversa e peca contra Deus. Nós pecamos contra Cristo, nós crucificamos Cristo todo dia, nós somos pessoas más, damos coisas ruins para os nossos filhos, só pensamos, só maquinamos o mal. E aqueles que estão fugindo disso são aqueles que Cristo vai ter. Agora, apesar de toda essa malignidade que tem o homem, qual é o planeta que Deus escolheu para, quando da terceira vinda, ele instalar aqui a sede universal do seu governo, gente? A Terra. Nós somos tão maus contra ele, pecamos, fazemos, mas Deus ama tanto essa criaturinha aqui, tanto esse planetinha aqui, Deus ama tanto. Sabe uma coisa? Eu vou colocar a sede universal do meu governo lá naquele planetinha lá. Eles são maus, eles são ruins, mas é um povo que eu amo esse povinho aí. Então, nós Deus somos a semelhança, a imagem e semelhança ele nos fez, dele, né? Exato. Então, aí, baseado nisso, baseado lá na graça, no amor, na plenitude, na graça, na bondade, na piedade, na compaixão. E Deus vai dizer assim, eu vou colocar a sede geral para o universo, vou implantar lá na Terra, lá no Monte das Oliveiras. A Bíblia nos diz que o Monte das Oliveiras vai se fender em dois e a cidade vai pousar ali. Então, gente, o que é isso? Isso é resultado de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu filho para morrer por nós. Então, ele ama de tal ordem, que Deus podia escolher, minha gente, um planeta, tem Júpiter, um planeta bonitão, Saturno, aqueles anéis maravilhosos, planeta, e nós só conhecemos uma galáxia, existem milhões de galáxias, só conhecemos essa pequenininha aqui. Deus podia falar, agora que eu vou instalar esse povo, tirar eles da Terra, lá, aquela Terra toda ruim que eu vou ter que ir, né? Vou colocar num planeta bonito, mas é aqui que ele vai colocar. E tem aqueles que não caíram também, né? Mas aqui é que ele vai. A Terra já estará purificada e renovada. O próprio fogo, a Cidade Santa vai descer. Purificar a terra pródigo. E aniquilar os ímpios, esse fogo que vai ser aproveitado para purificar toda essa terra. É esse fogo, Jô, que o nosso amigo Guilherme Mille pensava que era o santuário seria purificado com esse fogo. Ele diz assim, olha, se o santuário vai ser purificado, é a terra. Então, o fogo vai purificar, é a vinda de Cristo. Ele entendeu dessa forma, né? Vamos em frente aqui, gente. O que acontecerá com os ímpios que estiverem mortos? Gente,
Ora, os ímpios que estiverem mortos continuarão mortos, né? Para ressuscitar quando? Na terceira vinda. Depois do milênio, passarmos o milênio com Cristo, lá nos céus, aí voltaremos aqui para a terra, e aí os ímpios mortos vão ressuscitar. Aí se cumpre aquela profecia, todo olho verá. Uma parte vai vê-lo na segunda vinda, né? Mas os ímpios estarão mortos, continuarão mortos na segunda vinda, só verão Jesus vindo na terceira vinda. Aí se cumpre aquela de todo olho verá. Então eles vão ressuscitar, não vão aceitar a Cristo, não vão querer falar com Cristo, não vão, né? Vão se juntar, né? Naturalmente alicerçados pelo inimigo, e vão fazer guerra à Cidade Santa. A Cidade Santa já vai estar aqui, eles vão querer tomar a cidade de Deus pela força militar. Aí é quando finalmente Deus envia fogo dos céus para consumir todos os pecadores, né? Mas não consumir eternamente, gente, não existe fogo, a pessoa não vai sofrer eternamente. Isso é uma crença lá da Idade Média. A pessoa só vai sofrer até ela morrer. Vai ser uma morte rápida, né? O problema é que é eterna porque ela nunca mais poderá voltar. Ela é uma morte eterna, ela morre e nunca mais vai ressuscitar. Ou seja, o fogo consome até o momento em que a pessoa morra. Morreu, acabou, não vai ficar. Deus seria um Deus injusto se ele fosse deixar uma pessoa sofrendo o resto da vida queimando, né? Isso é uma teoria platônica. Não existe fogo eterno. Agora estamos caminhando para o finalzinho. O que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos? Vai haver ímpios vivos que vão ver Jesus, né? Voltando na sua segunda vinda. Os 4 grupos que dizemos são os justos vivos, os justos ressuscitados, vão ver Cristo, os ímpios vivos. Olha, o que vai acontecer com esses ímpios vivos quando Cristo voltar? É aquela passagem da Bíblia que diz: caiam sobre nós montanhas e rochedos, porque nós não podemos, né, ver a face desse que está vindo aí. Então, eles vão pedir para morrer. Então, morrem e só vão ressuscitar na terceira vinda. Então, gente, esta é a maior esperança que temos, que devemos orar todos os dias para que Deus abrevie a volta do Senhor Jesus. Porque, olha só, gente, muita gente não acredita nisso. Por quê? Porque já são 6.000 anos, né? E podemos passar ainda um bom tempo até que todas as pessoas ouçam sobre Cristo. Isso está se cumprindo de uma forma muito grande, que é o alto clamor, né? Está se cumprindo. Nós já estamos em países asiáticos, em países africanos, em países lá no Polo Norte, em países no Polo Sul, em países bem distantes, lá na Eurásia. O Evangelho está penetrando em todo mundo, até que todas as pessoas ouçam assim: Jesus morreu por você, ele te ama, ele quer te salvar. Basta isso. Gente, às vezes eu vou aqui com a Rosemary aqui no MEG, fazer uma refeição, e quando termina a refeição, a menina vem limpar, né? Eu digo: olha, vou falar uma coisa para você. Jesus está voltando, ele ama você, ele quer levar você para o céu. Ele, a grande 99%, mas eu já sou evangélico. Então, o evangelho está sendo pregado todo. Nessas esquinas que nós vamos aí, nas comunidades, nas esquinas aí ao longo da cidade, nós vemos um alto-falante e o pastor lá dentro falando para as pessoas. Isso é contado como as pessoas ouvindo sobre Cristo, gente. Pode ser qualquer pessoa. A partir do momento que um pastor presbiteriano, um pastor bota um alto-falante lá na sua igreja e fala: Jesus ama você, Jesus quer salvar. Aqueles que passam por estão ouvindo, estão sendo contados como já sabendo que Cristo existe e que Cristo está voltando. Então, existe um mundo enorme pregando a mensagem do Senhor. E é por isso que nós confiamos que Cristo não vai demorar mais, porque o que ele falou lá em Mateus 24, sermão profético, né? Nós temos terremotos, peste, fome, coisas ruins acontecendo, doenças, o mundo está doente. Cada dia aparecem doenças novas, tsunamis, né, terremotos, acontece todos os dias. São sinais da vinda de Cristo, né? Israel. As igrejas se unindo.
tudo isso mostra que Cristo está voltando. Fala, Kate. O que eu acho triste, assim, além dessa questão do arrebatamento secreto que se ensina, é que esse arrebatamento vai acontecer antes das pragas, né? A gente sabe que a gente tem que se preparar, né? E eles acreditam que não, que na verdade, antes de acontecer tudo com os ímpios, eles acreditam que eles vão ser arrebatados. Isso que vai ser mais triste, porque e a hora que começar a cair, né? A hora que as coisas começarem a acontecer, e é muito complicado. A gente sabe que a gente tem um processo aí, a gente tem que se preparar para uma grande tribulação mesmo. É verdade. Mas quem não está sabendo, ou que não acredita, né, não está preparado. Essa tribulação que a Bíblia faz noção lá em Apocalipse 13, que nós estudamos, é o decreto dominical, né? Quando saiu o decreto dominical, essa lei, junto com o sistema religioso católico, o sistema religioso protestante e o espiritualista junto, fazendo união com o Estado, eles vão querer o decreto. Então, no decreto dominical, nós teremos outros eventos. O decreto dominical virá com o selo de Deus, nós estamos estudando hoje na profecia, sabe? Né? A marca da besta do domingo. Teremos ainda o pequeno tempo de angústia e a imagem da besta. Esse pequeno tempo de angústia é um tempo que Deus vai provar aqueles que dizem que realmente são seus filhos. Não, você não vai poder comprar nem vender, você não vai poder fazer muita coisa, você tem que ir para as montanhas. Ou seja, vai se repetir o que se repetiu na Idade Média, pode se repetir agora. Então, o decreto dominical virá para trazer uma grande angústia ao povo de Deus, que é um dos capítulos lá do grande conflito. A grande angústia. Ou seja, nós ficaremos angustiosos, implorando para Cristo voltar e sendo assediados pelos perseguidores. É um pequeno tempo de angústia. E o grande tempo de angústia são as 7 pragas para os ímpios. Os filhos de Deus vão passar por uma perseguição. Porque lá no passado, nós já vimos, Constantino fez o decreto dominical, aí teve uma perseguição para aqueles que não aceitaram, e depois teve um decreto de morte. A mesma coisa vai acontecer agora. Tem um decreto dominical, uma pequena perseguição, mas vai ser uma grande perseguição em termos emocionais, e um decreto de morte para aqueles que não aceitarem. A mesma coisa que existiu no passado, existe agora. Tem uma imagem, é um retrato daquele do passado, vai existir agora. O que a Desirê acabou de dizer, haverá uma perseguição. Isso permitida pelo Senhor para provar a nós. Ele quer purificar aqueles que irão. Porque muita gente, Desirê, eu não posso. Não, então eu estou com um filho em casa, eu preciso comprar. Então eu esqueço minha religião e está tudo bem. Então vai renegar, vai abjurar, né? Vai trair o Senhor. Então Deus quer, nessa hora, nesse tempo, que será um tempo curto, provar a fé daqueles que realmente estarão prontos. E, gente, é preciso muita oração, né? Muita oração. Implorar ao Senhor para nos dar força, já agora, para nós podermos suportar o que vem por aí. Agora, estamos abertos aí, né, a perguntas, a diálogo, né? Alguém tem algum comentário para fazer? O Matheus apareceu aqui rapidinho e foi embora. Apareceu, saiu, acho que ele dormiu de novo. Dormiu de novo. Ele anda muito cansado, né, trabalhando muito. Imagino. Então, gente, foi isso basicamente que nós queríamos dizer. Na semana que vem, nós iremos estudar o milênio, iremos estudar Nova Jerusalém e a descida da Nova Jerusalém aqui para a Terra. Os últimos 3 capítulos vamos estudar. E aí vamos tirar umas 2 semaninhas de folga, porque eu preciso completar esse estudo dos Romanos. Aí voltaremos no mês de julho, já com força total, com um novo tema, né? Alguém quer fazer um comentário? É coisa tão bonita, né? Que a gente às vezes tem. Oi, Ana Lúcia levantou a mão, e agora que eu li aqui. Fala, Ana Lúcia. Eu gostaria de saber o seguinte. E o senhor falou, né, que nós vamos ser... Se você disser senhor de novo, eu vou embora. Você de senhor de novo. E nós seremos
Filhos, nós seremos outras criaturas, seremos semelhantes de Deus, né, de Jesus. Aí eu penso assim, quando nós estivermos lá com Cristo, nós vamos ter essas emoções assim, de quando chegar lá no céu, na pátria eterna, né? De não encontrarmos aqueles entes queridos que nós oramos, né, por eles, para que eles aceitassem Jesus. Nós vamos ter esse sentimento assim de choro, de desespero, por não encontrá-los lá? Olha, Ana Lúcia, no céu não vai haver nem pranto, nem dor, nem tristeza e nem morte. Mas já é o como? Como isso acontece? Aí vem a sua pergunta, né? O pastor Gonçalo diz que nós teremos 3 grandes surpresas quando chegarmos no céu. A primeira surpresa que ele diz é nós estarmos lá. Eu não consegui chegar aqui no céu, não. A segunda é ver que alguém que a gente nunca pensou que estivesse lá, mas está. E a terceira é alguém, aí vai a sua pergunta, alguém que a gente pensou que ia estar, era uma pessoa fria, uma pessoa dedicada, e que não está lá. Veja, durante algum tempo na eternidade, algum tempo, nós vamos ter acesso aos livros de Deus. Quais são esses livros? É o livro da vida, nós escrevemos o nosso nome quando a gente é batizado. O livro das memórias, é escrito tudo de bom que a gente faz. E o livro das iniquidades, também chamado livro da morte, onde são escritos todos os nossos pecados. Então, o juízo investigativo está sendo feito agora. Esse juízo investigativo é para decidir se você está apto ou não, se alguém está apto ou não para ir ao céu. Então, os anjos que mantêm os registros, que diz lá em Daniel 7:10, assim, abriram-se os livros, não, sentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, esses livros que existem lá. Então, no livro das iniquidades, escreve os meus pecados. No livro das memórias, escrevem as minhas boas ações. O juízo está sendo feito hoje no céu é comparar o que existe no livro das memórias, das boas ações, e no livro da morte, dos meus pecados. Se agora o nome de José estiver sendo passado, julgado lá no juízo de Deus, e o livro da iniquidade dele está cheio, e o livro das memórias está bem pouquinho, ou seja, ele não está apto agora para ganhar a salvação. Se Cristo viesse agora, ele não iria ganhar a salvação. Mas nós temos hoje ainda o tempo de graça, não? Esse tempo de graça significa que esse José, ele pode se ajoelhar, ele pode reconhecer o pecado, como fez Davi, pode confessar o pecado, se arrepender e tentar deixar o pecado. Quando ele faz isso, então esses pecados não saem de lá, eles são apenas esquecidos por Deus. São esquecidos, são jogados simbolicamente lá no fundo do mar. Mas eles ainda ficam lá. Por quê? Porque quando a Maria, esposa de José, chegar lá, e a Maria e José estão no céu, mas eles tinham um tio que era um homem santo e não está lá. Aí eles vão ao anjo que está com os livros. Olha, nós temos um tio assim, assim, assim. Ele não está aqui. Então vamos ver. Ele era um homem santo, ele vivia orando. Por que? Então vamos aos livros. Aqui abre os livros da iniquidade, está cheio de pecado não arrependido lá. Então foi por isso que ele não conseguiu ir ao céu, porque ele não se arrependeu, não confessou, né? E não deixou esses pecados. Por isso, ele não está lá. Então, durante um certo tempo, Deus vai permitir, muito embora transformados e glorificados, que a nossa mente tenha acesso ainda a algumas coisas daqui, muito embora sem sofrimentos, para que nós possamos ver, junto aos registros sagrados, o que aconteceu com fulano, com o Carlos, com o Alberto, com Maria, com Tereza, por que eles não estão lá? Deus vai abrir um registro, ter um registro especial para nos mostrar. Tanto que, se você entrar na internet ali, colocar pessoas que não estarão no céu, aparece um juízo lá, aparece um juízo, um anjo, e aparece Jesus julgando. Então, Ana Lúcia, existem esses 2 livros para mostrar a iniquidade do homem quando não se arrependeu dos pecados. Eu posso ter
uma vida de aparência na igreja. Mas eu posso não estar dentro daqueles planos. Então, um certo tempo, Deus vai ter isso ainda. Mas depois de um certo tempo, isso vai apagar completamente, nós nunca mais vamos lembrar disso. Porque senão o céu seria uma angústia, né? E não, o céu não pode ser uma angústia. Inicialmente, nós deveremos ter, muito embora sem sofrimento, ter esses registros, mas depois tudo isso será apagado. Entendeu, Ana Lúcia? Entendi. Tá bom. Então, outra... Fale, Desirê. Israel, estava pensando, quando aconteceu essa semana, né, parece uma coisa simples assim, mas quando a gente teve que fazer a eutanásia no nosso cachorrinho, né, assim, foi muito sofrido, todo mundo chorou muito, né, muito tempo, 16 anos convivendo com um animalzinho. E eu fiquei pensando assim, olha, se a gente sofre por um bichinho desse, eu fico imaginando Jesus vendo as pessoas os filhos dele, que ele criou, e que ele sabe que nesse momento, se ele voltar, eles vão morrer, ele vai ter que, né, eles não vai poder levá-los, né, ou os que estão morrendo nesse momento sem perspectiva mesmo de ser reencontrado para um bom reencontro, né, então assim, o nosso amor a gente ama porque Deus nos amou primeiro, mas o nosso amor é um pequenininho de nada perto do que Jesus nos ama, então ele também vai estar sofrendo, né, Ana? Eu perguntei isso para o Israel na outra vez que a gente fez esse estudo, assim, que dor que deve ser você imaginar que você deixar um marido, um filho, né, uma pessoa assim, uma mãe, um pai, sabendo que você não vai encontrar lá, né? Mas imagina que Jesus tem mais amor por eles do que a gente, né? Então vai ser acho que uma consolação geral, vai ser é a glorificação. Também, né? Um entendimento. A glorificação vai fazer que você delete isso da sua mente, né? Porque senão isso seria uma angústia, né? Então, Cristo tem um amor enorme pelo homem. Veja, nós pecamos todo dia, mesmo. Mas nós não somos escravos do pecado. É o que o livro de Romanos diz. Nós pecamos, mas não somos mais escravos do pecado. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se eu não sou mais escravo do pecado, o pecado existe em mim, o pecado habita em mim. Mas eu não sou mais escravo, eu não sou mais comandado pelo pecado. Quando o pecado vem, eu tenho forças para evitar o pecado. Então é isso que Cristo quer. Cristo quer que nós, muito embora vivamos no mundo do pecado e somos pecadores em potencial, se eu estiver me livrando do pecado, o pecado vem e eu digo, não, Senhor, não vou pecar. Eu não quero isso para a minha vida. Aí vem de novo, eu não quero pecar. Mas hoje eu pequei, mas amanhã eu não vou pecar. Não vem. Então, essa luta para viver bem com Deus é que quando Cristo vier, ele completa aquilo que falta em nós. Vou ler para vocês aqui, Filipenses 1:6. Quando Cristo, quando vier, ele vai completar aquilo que falta em mim, se eu estiver tentando viver uma vida, tentando significa que eu peco, tentando viver uma vida sem pecado. Mas não é possível isso, né? Então, aqui em Filipenses 1:6 diz assim, olha que coisa maravilhosa isso aqui. Estou plenamente certo, Paulo dizendo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo vai completar aquilo que falta em nós se eu estiver tentando viver uma vida saudável com Cristo. Naturalmente, ele sabe que tem pecado. Mas se eu estiver tentando deixar o pecado para lá, não viver no pecado, não fazer o pecado, então ele completa aquilo que existe em mim e eu estarei salvo. É bom ouvir isso. Sim. Às vezes eu não concordo muito assim quando eu escuto as pregações que falam que a gente vai encontrar os nossos queridos e tudo, porque a gente sabe que, na verdade, no fim, ninguém sabe de fato quem é que vai ser salvo ou não. Então, eu sei que é para dar uma certa esperança, mas é muito complicado você dizer assim, você vai encontrar. Às vezes você sabe a vida que a pessoa levava e, você tem razão. Falando, a gente imagina que aquela pessoa não estaria apta, mas como é só Deus que conhece,
Talvez por isso a gente fale que vai encontrar, né? Mas eu nunca concordei com isso, não, porque, Você tem razão, porque a gente não sabe se a pessoa vai, né? pois é. Não tem como eu dizer, você vai encontrar seu familiar lá, se eu não sei da vida do familiar, somente Deus sabe. E se ela estiver em pecado? Não, né? Ela pode estar, pode até seguir, mas Só Deus basicamente conhece, né? somente Deus conhece, né? Então você tem razão, diz assim, você poderá encontrar o seu parente. É muito a diferença entre você vai encontrar o seu parente lá ou você poderá encontrar o seu parente lá. Aí já existe uma abertura para É, a, a irmã ainda agora falando sobre qual é a dor que a gente vai sentir, né? Se a gente vai sentir a dor. Aí eu lembrei que quando a Cidade Santa estiver descendo, né? Que é na terceira volta, a gente talvez encontre algumas pessoas do outro lado, né? Que queiram atacar a cidade. E daí talvez é quando Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Talvez vai ser a última lágrima. pode ser, porque desde depois disso aí, Verdade. quando Assim, quando isso acontecer, nós já estaremos glorificados, né? Já viremos para cá de volta depois dos 1000 anos glorificados. A gente pode até ver alguém lá, mas eu creio que eu não vou ter o sentimento de tristeza que a pessoa está fora e eu estou dentro. Aham, Porque senão seria outra angústia, né? é. Aquele bloco vai vir para atacar a cidade de Deus. Eu não vou, eu penso assim, a Bíblia não esclarece isso, viu? Eu penso, eu acho que eu não vou poder reconhecer que tem um amigo meu lá naquele meio, um ex-amigo. Tanto que eu já passei 1000 anos no céu, já estou adaptado às coisas do céu, já estou com a mente e o coração transformados e glorificados, eu não terei um sentimento para aquelas pessoas lá. E quem vai lidar com isso não somos nós, é o próprio Deus, né? Que Eu vai já vou estar exterminar. convencida, né, de por que que aquelas pessoas não estarão lá, né? Eu já vou ter tido provas, né, tudo. Aí você terá, aquele tempo que eu falei para a Ana Lúcia, o início da eternidade, bem no início, você terá tempo de resolver esse problema. Uhum, Depois disso, a sua mente vai deletar tudo aquilo de ruim que você passou pela Terra para você viver uma nova vida glorificada com Cristo num país, né, totalmente novo, né? Por isso é que eu acho que, mesmo na terceira vinda, nós não teremos esse tipo de pensamento, porque já estaremos glorificados, teremos a mente de Cristo, o corpo de Cristo, e não vamos nos preocupar com as pessoas que estarão lá, porque quem vai destruir aquelas pessoas é o próprio Deus e Cristo, né? uhum. Eu creio assim. amém. Coisa boa, né, gente? Eu, Coisa eu, boa. me, eu me lembrei agora de uma irmã, minha irmã que eu tinha, minha irmã mais velha, a parte do meu pai, né? Ela dizia que ela estava salva, porque ela era cristã e estava salva. Eu acho assim, que a gente não sabe, porque senão a gente mesmo vai, aqui na Terra a gente vai pecar. Não, eu estou salvo, você não está. Eu acho que por isso a gente não sabe, como a nossa morte, a gente não sabe o dia que a gente vai morrer. Claro, você Senão tem a razão. gente fazia muita coisa errada, né? Para É, depois ser santo, para querer subir para querer ressuscitar depois, né? É, Aí por isso a gente existe não aí, sabemos quem vai ser salvo ou não, só Jesus mesmo, só ele, só existem Deus. religiões aí, viu, Roberto, que dizem assim, uma vez salvo, sempre salvo, né? é, eu Mas isso acreditava nisso. mas isso não é verdade. Não faz Uma sentido. vez salvo, eu posso estar perdido também, né? Uma Ou vez seja, a perdido, nossa sempre vida perdido. a nossa vida que vai testemunhar da nossa salvação. E se eu disser assim, uma vez salvo, estou sempre salvo, é mais ou menos assim, né? É, Isso não é aquilo que sua amiga falava, né? Fala, eu já estou salvo. Isso não é uma realidade na vida da pessoa. A pessoa está se preparando, resistindo o mal para ser completado por Cristo, como diz aqui Paulo, para ser completado por ele. Mas pecadores somos todo dia. Todo dia a gente peca. Então é por isso que no final da noite tem que se ajoelhar e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados que eu cometi hoje, dá-me força para não cometer amanhã, que eu preciso viver uma vida perto de ti. Aí Deus vai completando. Isso aí vai seguindo a santidade da gente. A gente vai começando a colocar a santidade em prática, né? A perseguição da santidade em nós é que vai nos levar ao céu, né? E Creio nisso aí. tinha uma vizinha também de manhã que eu acho engraçado assim, as coisas o ser humano como é, né? Que ela dizia também que manhã não ia ser salva porque ela usa brinco, usa anel.
E ela não usava, na igreja dela não aceitava. Diga, a gente olha assim para as pessoas, é complicado, Nada, viu, conviver aqui na nada a ver. Terra. Você tem que entrar no ouvido e sair, entrar no ouvido e sair em outro, né? Não pode, né? É E de verdade. pensar que eu tinha medo ler Apocalipse. Eu lembro que antes de entrar na igreja, eu tinha uma Bíblia e só de pensar em abrir nas páginas do Apocalipse. E olha que eu ia abrir, eu não ia nem entender, né? Porque é bem complexo. Assim, só para ler. Aí eu abria, mas me tremendo todinha, porque o que vinha na minha cabeça era aquela parte que diz que a gente ia tentar se matar, ia se jogar dos prédios, das coisas, e não ia morrer. E eu tinha, meu Deus, que loucura é essa? E hoje é o E livro que eu mais gosto. muita gente pensa assim, viu, Emílio? Muita gente pensa assim, nem lê o Apocalipse, nem lê, não chega nem perto. Lê outras coisas, né? Lê Salmo, mas É, Apocalipse não lê, mas com isso é medo por causa de dos filmes de Hollywood, né? Que faz a gente pensar dessa também. forma. Hollywood Verdade. tem colocado na mente das pessoas coisas muito adversas sobre o Apocalipse, né? É. Então, isso prejudica. Isso é obra de Satanás lá em Hollywood, tentando afastar as pessoas da Bíblia. É Ah, não quero verdade. estudar isso, não. Isso aí vai ser um. Não quero nem ver isso aí. Muito bom, minha gente. Adorei o estudo de hoje, foi muito bom, né? Também gostei. Foi Agora mesmo. vamos preparar, na semana que vem a gente termina, com saudade já, né? Ah, Mas, vamos aí. Quem gostaria de orar? Você tem uma pergunta, Ana? Não, eu não sei se iria já para o final da conclusão do livro, né? Ou eu poderia fazer agora, ou está muito tarde ainda para me formular essa pergunta. Pode fazer. Eu gostaria de saber, assim, como é que vai ser o fim do destruidor, de Satanás? Se você ler ali Apocalipse 19, 20, entendeu? Apocalipse 19, 20, vai te dar essa resposta. 19 e 20. E depois o 20, 10. 19, 20, chegando lá. Depois que Satanás, viu, Ana Lúcia? Depois dos 1000 anos, Satanás fica 1000 anos, ele não será destruído na segunda vinda de Cristo. Ele vai ficar 1000 anos, enquanto os salvos estarão nos céus por 1000 anos, ele vai estar aqui na terra sozinho, ele e os anjos dele, porque os ímpios estarão mortos e os salvos estarão no céu. Não vai haver absolutamente ninguém para ele tentar aqui. Não tem como ele trabalhar mais. Ele ficará com os anjos dele, pensando naquilo que ele fez ao longo de todos esses séculos contra a humanidade, né? Agora, na terceira vinda, quando Cristo vier a terceira vez, vai acontecer isso aqui, ó, 19:10. Desculpa, 19:20. Onde está o 20? Mas a besta foi aprisionada, ou seja, o falso sistema religioso romano, e com ela o falso profeta, ou seja, o protestantismo norte-americano, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, domingo, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, na segunda vinda de Cristo, quem será destruído, Ana Lúcia? O sistema religioso romano e o sistema religioso protestante. Está muito claro aqui, né? Uhum. Aqui, ó. Mas a besta foi aprisionada e o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Isso aqui não está incluído o dragão, né? Satanás não está incluído. Então, Satanás não vai morrer na segunda vinda. Agora vamos para 20:10. O 20:10 vai dizer assim, ó, o diabo, o sedutor deles, todas as pessoas, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, Satanás e todos os seus anjos só serão destruídos na terceira vinda de Cristo, quando ele, vamos estudar na semana que vem, ele vai regimentar um grande exército e vai marchar para destruir a cidade de Deus que havia descido. Quando ele tenta destruir a cidade de Deus, os grandes generais, né? Então Deus manda fogo e enxofre para destruir os ímpios que estão atacando a cidade
juntamente com Satanás e todos os seus anjos. Agora, esse aqui, ó, serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos, significa que será eterno. Eles terão um tempo para serem destruídos. Depois, não, nunca mais, pelo século dos séculos, nunca mais existirão. Né? E, então, como você falou, o destruidor, Satanás, o inimigo das pessoas, será destruído na terceira vinda de Cristo e vai se unir àqueles que já estão lá, o falso profeta e a besta. Já estão lá, ele vai apenas se unir, aí dando finalmente, Cristo finalmente colocando paz no céu, né? Para todas as pessoas. Bom, entendeu? Entendi. Tá bem. Vamos orar, minha gente, então? Quem gostaria de orar? Ora conosco, Desejo. Senhor Deus, que alegria, Senhor, podemos estar aqui hoje fazendo esse estudo sobre o que o Senhor nos trouxe de aviso, Senhor, sobre o tempo do fim. Nós agradecemos, Senhor, essas bênçãos, essa possibilidade, agradecemos todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós, por estarmos aqui hoje, que o Senhor possa estar com cada um de nós, com nossos familiares, nas suas necessidades, Senhor. Amém. Abençoe os estudos na igreja, abençoe as pessoas que estão trabalhando na igreja, assim como todas as mãezinhas que estão doentes, os nossos parentes que estão necessitados, Senhor. Nos dê uma boa noite de sono abençoado, uma semana abençoada de trabalho e de saúde, Senhor. Em nome de Jesus, no santo nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Então, vamos na semana que vem fazer o último estudo, né? Milênio. Então, até lá. Uma boa noite a todos. Boa noite. Né? E temos o Senhor, né? Deus abençoe. Boa noite. Tá, tudo bem. Tudo bem.